público tão abençoado como vocês. Que esta pregação frutifique no seu coração, como frutificou a palavra do Imaculado Coração de Maria. Amém? Amém. Pode tomar seu assento, por gentileza. Reze comigo, Santo Anjo do Senhor. Deus te louve, Então hoje nós iremos falar da união da Virgem Maria com nosso Senhor Jesus Cristo pelo grande mistério da Eucaristia. Eu gostaria de começar com uma frase de um grande doutor da igreja chamado Santo Agostinho, em que ele vai dizer assim, a carne de Cristo é a carne de Maria. A própria carne de Maria nos é dado em alimento para a nossa salvação. Então os doutores da igreja têm muito essa noção da união que tem a Virgem Maria com a Eucaristia. Mas eu gostaria de meditar algo muito profundo com vocês, da preparação para a recepção do sacramento no nosso coração, como assim o fez a Virgem Maria. Mas antes disso, eu gostaria de contar uma historinha para vocês, uma história que retrata de maneira belíssima como a Virgem é uma mulher eucarística. Alguém aqui no nosso meio já escutou falar das aparições de Medjugorje, na Bósnia? Quem já escutou? Levanta as mãos aqui. Algumas pessoas conhecem. Medjugorje é uma cidade onde Nossa Senhora aparece. Parece que o nome do país mudou, né? Não é mais Bósnia, não sei como é o nome atual. Mas é um lugar de muita santidade, de muita oração. E acontece fora as curas físicas, mas muitas conversões sinceras do coração. Muitas vidas rendidas a Deus por meio de Maria Imaculada nessa terra. E a igreja tem uma certa prudência com essas aparições, né? Há muitos charlatões por aí dizendo que vê Nossa Senhora, que recebe a aparição de Nossa Senhora, e em cima da falta de conhecimento de muitos católicos tem lucrado muito dinheiro com essas falsas aparições. Principalmente o Marcos Tadeu de Jacareí, que ele é um falso profeta, nunca pisa naquela terra, porque aquilo ali não é a aparição de Maria Imaculada, nem aqui, nem na China, só se for no quinto dos infernos. Ele tem que tomar cuidado com as falsas aparições e com os falsos videntes. Então teve um mariólogo muito conhecido, chamado Padre René Loretan, e ele foi nessa aparição de Medjugorje para verificar se os fenômenos que estavam acontecendo ali eram verdade ou não. Eu sei que tem muitas controvérsias sobre Medjugorje, mas como eu estou pregando, eu acredito piamente nessa aparição. E aí eu vou te contar essa história, eu acho que ela deixa mais claro ainda a veracidade da mesma. E esse padre, muito conceituado nos estudos de teologia, um grande exorcista também, colocou o Santíssimo Sacramento por baixo da sua camisa de padre. Então Jesus estava na teca. Vocês já viram aquelas tequinhas pequenas, né, onde coloca Jesus? E foi para ver as aparições. Só que no momento das aparições, as crianças se ajoelhavam, porque na época eram crianças, quando ele foi fazer, já são adultos, os adolescentes, se ajoelhavam e todo o povo ajoelhava junto quando a Virgem aparecia. O que ocorreu? O padre pensou assim: eu vou colocar Jesus dentro de mim, e se for alguma manifestação diabólica, o demônio vai cair por terra, porque eu estou com Jesus no Santíssimo dentro de mim. E olha que interessante, quando esse padre estava lá com Jesus dentro do peito dele e teve a manifestação de Nossa Senhora, os videntes se ajoelharam e consequentemente os que estavam junto deles também, todos se ajoelharam. Quando este padre foi tentar ajoelhar, ele não conseguiu. E aí ele ficou todo sem graça, começou a fazer força no corpo dele, mas não dobrava, gente. Ele não tinha mais domínio sobre o corpo dele, como eu tenho agora. Levanta as mãos, abaixo, dou um passo para a direita, para a esquerda. Ele não conseguia. E ele ficou um pouco envergonhado, porque todo mundo começou a olhar para ele. Mas o interessante foi o que ele escutou no coração, e era uma voz de mulher. E a voz dizia assim para ele: não é meu filho que tem que se ajoelhar diante de mim, sou eu que tenho que me ajoelhar diante do meu filho. Maria é a mulher eucarística, a mãe do Santíssimo Sacramento, adoradora por excelência. É isso, cara. A vida de Nossa Senhora, em todo o mistério que envolve a Eucaristia na nossa, ela é imprescindível. No vídeo que eu fiz convidando vocês para vir nesse evento, eu toquei o nome de um grande santo chamado São Pedro Julião Eymard. Ele foi o santo que trouxe para nós a beleza da adoração perpétua.
todos os institutos de vida consagrada hoje na igreja, que prestam essa adoração a Jesus 24 horas ininterruptas, foi criada por esse santo, São Pedro Julião e Marte. Ele disse uma coisa bonita, irmãos. Ele vai falar assim, ó: por que depois da ressurreição de Jesus, Nossa Senhora não foi para o céu junto com o Filho? E São Pedro Julião disse: Nossa Senhora ficou na terra para ensinar os discípulos de Jesus a adorarem o Santíssimo Sacramento. Você imagina que bonito em vida, Nossa Senhora ensinando o colégio apostólico a adorar o seu Filho Jesus. Agora, você imagina, olha o que eu vou ler para vocês aqui, que belíssimo. Isso daqui é uma prova de um livro que eu vou lançar, tá? Se você ficar curioso depois você pode ir atrás, mas é assim que a gente faz a prova antes, né? Tudo em branco. Esse livro aqui chama-se Alma Eucarística. É a obra sobre a Eucaristia mais linda que existe na face da terra. Olha o que eu vou ler para vocês, a dimensão eucarística de Maria que esse autor chegou. Assim, Jesus Cristo, na virgindade de Maria, foi formado pela virgindade de Maria. Foi dado à luz, não, foi pela virgindade de Maria, foi dado à luz. Da virgindade de Maria, recebeu a primeira adoração. Foram os olhos de Maria os primeiros a contemplá-lo, suas mãos as primeiras a tocá-lo, seus lábios os primeiros a beijá-lo. Assim também foi a sua inteligência e o seu coração os primeiros a reconhecê-lo e a adorá-lo. Foi Belém o primeiro santuário católico, foi o presépio o primeiro altar, e a Virgem como o primeiro sacerdote, o primeiro incenso, o primeiro turíbulo. Ó alma eucarística, foi a encarnação a primeira comunhão soleníssima administrada por Deus à humanidade. E nossas comunhões, sob outra forma, não são mais do que a repetição daquela misteriosamente realizada no primeiro 25 de março, na casinha de Nazaré, no seio de Maria. Creio, pois, que nenhuma preparação para a comunhão e nenhum agradecimento podem ser tão dignos e agradáveis a Deus quanto a consideração e a aplicação de tão suave mistério. Se em todas as comunhões de nossa vida nos esforçássemos dia a dia por saborear gota a gota as doçuras de tão augusto mistério, não esgotaremos jamais. Se quisermos encontrar um livro repleto de preparações e ação de graças verdadeiramente digno de Deus, um livro por excelência eucarístico, um tal livro não pode ser senão o Imaculado Coração de Maria, né? Agora, veja que bonito, os santos, eles compreenderam isso de uma maneira belíssima. Um dia, sai daqui. Um dia estava um grande santo na igreja, chamado São Luís Maria Guignon de Montfort. E esse santo foi o santo que escreveu o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, que graças a Deus muitas pessoas o têm lido e têm se consagrado à Mãe de Deus. Mas claro, a prioridade da vida de São Luís não era a Virgem Maria, era o filho dela. Mas ele sabia que só por ela que ele poderia adorá-lo mais e melhor. E aí na igreja, ele estava de joelhos diante de uma imagem de Nossa Senhora. E muito próximo dele estava Jesus no Santíssimo Sacramento. E São Luís estava diante da imagem da mãe, absorto numa veneração profunda diante dela. E aí chegou um católico e disse assim: Ei Luís, por que você não vai adorar Jesus ali no sacrário? Ele já está lá, para que ficar tanto tempo assim diante da imagem de Nossa Senhora? Aí ele deu uma resposta de quem entendeu o mistério: É, meu caro, eu sei que ele já está lá, mas antes de estar naquele sacrário, ele passou por esse. Então primeiro eu passo por esse e depois eu vou para aquele. São Luís, ele deu uma resposta de que compreende que é Nossa Senhora que nos forma para a vida eucarística. Mas eu quero pegar 3 etapas da vida de Maria para trazer para vocês como nos prepararmos, como comungarmos bem, como vivermos bem a vida eucarística. Imagine que a preparação do anjo que ela estava recebendo, a encarnação do Verbo, é a preparação que você tem que ter para receber Jesus no Santíssimo Sacramento. Eu vou falar uma frase para vocês que eu gosto muito dela. Eu gostaria que vocês repetissem comigo. Diga assim, ó: nós só amamos aquilo que conhecemos. Você está para ir à Santa Missa. E aí dentro de uma igreja que está composto de diversas pessoas, você vai ver que tem pessoas que comungam de maneira extremamente piedosa,
que participa da missa com um respeito belíssimo, que entende o mistério do sacrifício, que tem a percepção espiritual e intelectual que a missa de fato é aquilo que Santo Tomás de Aquino dizia: não há diferença entre o Calvário e a celebração da Santa Missa. Você vai ver pessoas que têm recato no vestir, modéstia no comportamento, e você vai ver pessoas que vão como prostituta na igreja, como muitas garotas hoje da abrigo. Mas você sabe que na igreja, aqui no Ipu não acontece isso. Eu estou falando para outras áreas. Menina com seio aparecendo, shorts curtos no meio da Santa Missa, que comungam no pecado mortal, pessoas que participam da missa sem nenhum tipo de devoção, que fica com desvaneio, olha só pro lado, se a missa demora demais, a pessoa começa a dar uma olhada, o padre está, caramba, quando comunga o corpo de Cristo, nossa, se o padre dá com uma pista, ele pega, dá uma volta com a Eucaristia, põe na boca, volta, chega no lugar, acha até como ruim gosto, não tem uma piedade, e sai da missa rápido, quando o padre está dando a bênção, já pega no final, e a vida dela não produz nenhuma vivência cristã. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para você ter bem uma Santa Missa, você tem que se preparar bem. Sem bom preparo para a vida eucarística, não se tem a compreensão e a boa vivência do mistério. Se Santo Agostinho vai falar que nós só amamos aquilo que conhecemos, você pega em diversas áreas da vida. Por exemplo, um cara que faz faculdade de medicina, ele vai se formar como médico, depois ele quer fazer uma especialização, ele quer trabalhar como cardiologista. Então ele vai trabalhar cuidando do coração de tantas pessoas que Deus enviar na vida dele. O que ele teve que fazer nesse tempo inteiro de medicina para ser um bom médico, para entender daquilo? Ele teve que prestar atenção nas aulas e principalmente ele teve que ler muitos livros e buscar muito conhecimento. E depois que ele faz a faculdade, ele faz ainda uma especialização, estuda para levá-lo à compreensão. Gente, sabe qual é uma das maiores deficiências dos católicos que nós vemos hoje em dia? Deficiência intelectual. Quantos livros sobre Eucaristia, eu não quero que você responda, mas eu quero levar uma reflexão para a gente chegar no resultado dessa pregação. Quantos livros sobre Eucaristia você já leu na sua vida? Quantas pregações que você já estudou ou pesquisou para crescer no conhecimento desse mistério? Quantas horas que você passou estudando, tratando uma obra teológica, uma obra espiritual sobre o mistério eucarístico? Ah, nenhuma. Então por isso que não entende sobre o mistério. E o seu catequista, não sei se ele foi um bom catequista, mas eu não vi uma boa catequese. E os meus catequistas não passaram para mim beleza sobre a vida eucarística. Eu tive sacerdotes que me edificaram muito, e depois eu comecei a estudar muitas obras sobre a Eucaristia, e as minhas próprias experiências com Jesus foi me dando essa graça. Mas veja bem, meus irmãos, o primeiro exercício que você tem que fazer sobre a Eucaristia é um exercício intelectual, conhecer o mistério. Isso quem vai dizer é o Padre Manelli. E o que acontece? Imagina você começa a ler sobre a Eucaristia, e aí você vai lendo fatos de verdade da entrega de Jesus, e você vai lendo fato da vida dos santos que amaram profundamente a Jesus no Santíssimo Sacramento. Por exemplo, você imagina que você está com o livro na mão, aí você pega a história de um santo chamado São Geraldo Magela. São Geraldo Magela está um dia diante de Jesus, e ele fala assim para o Senhor: Senhor, eu te amo tanto, eu queria estar tão próximo de você, Jesus, eu queria estar tão pertinho para poder te adorar, e que se eu pudesse, Senhor, eu me transformaria num boneco pequenininho para estar dentro do sacrário junto com você. Aí você não acredita que pelo coração puro de São Geraldo Magela, Jesus Cristo transforma ele num piquitico assim, coloca ele dentro do sacrário para adorar e Jesus de perto? Você imagina que quando como é o nome daquele santo, meu Deus? São Pedro de Alcântara, ele fica lá em Portugal, no convento que ele viveu, quando ele comungava Jesus, ele abraçava o corpo dele, fazia 2 horas de ação de graça, e às vezes o corpo dele pegava fogo, e ele tinha que se jogar dentro do tanque de água gelada, porque o corpo dele estava inflamado. Ou do Padre Pio, que diante de Jesus chegava a ter 58 graus de febre. Ou, por exemplo, você pega a vida de São Geraldo Magela também. São Geraldo Magela viveu vários mistérios eucarísticos. Quando ele era criança, ele ia na missa para poder comungar e não podia. E ele pulava, tentava pegar a Eucaristia na mão do sacerdote, e o sacerdote não deixava. E um dia ele entrou
missa e não podia por causa da idade. Aí o arcanjo Miguel entra dentro do quarto dele, entrega a Eucaristia, o quarto fica cheio de luz. E aí depois, com mais de 50 anos, ele diz para os amigos: eu tive a graça de fazer 2 primeiras comunhão. Aí os amigos: pô, Geraldo, mas 2 primeiras comunhão, ninguém faz isso. Eu tive essa graça. A primeira comunhão foi pelo ministério angelical e a segunda foi pelo ministério sacerdotal. Quem me deu a minha primeira Eucaristia foi o arcanjo Miguel, quando eu tinha 7 anos dentro do meu quarto. Gente, não tem, a não ser que a pessoa tenha um coração duríssimo, mas não tem como esses exemplos dos santos nos edificaram, influenciar a nossa vida em relação ao mistério. E aí você vê a conduta como que os santos participavam da missa e se preparavam para a missa. Uma história lindíssima é a história da Beata Imelda, né? Nossa, aquela menina incrível. A mãe dela era uma mulher que queria muito ter uma filha e era estéril. Aí ela fez uma consagração a Nossa Senhora e disse: Santíssima Virgem, se a senhora conceder minha graça de ser mãe, eu entrego a minha filha para a senhora. E o que aconteceu? Ela consagrou essa filha, e aí Nossa Senhora deu a graça para ela gerar essa filha. Desde pequeno, Imelda era muito santificada. Olha, meu irmão e minha irmã, minha esposa está grávida, está ali atrás, 6 meses, chama Maria Clara. Eu já consagrei essa minha filha quase todo o santo da igreja, viu? Nossa, eu boto a mão na Maria Clara, eu rezo em língua, eu cuspo fogo, eu rezo no rosário, eu Eucaristia, a gente reza junto com ela, e cada dia eu consagro ela um santo diferente. Meu sonho é ter uma filha santa. Verdade, irmão. Maria Clara, né? Tem que ser uma santinha. E aí, a Beata Imelda, desde pequenininha, que tinha sido consagrada de uma boa família, com uma boa solidez católica, ela brincava com a imagem do Sagrado Coração, imagem de Nossa Senhora muito pura. E aí acontece que nos arredores da residência dela tinha um convento das freiras dominicanas. E quando ela foi nesse convento, ela ficou muito atraída pela maneira santa com que as religiosas viviam, né? Você viu o padre hoje falando aqui que está faltando vocação na igreja, né? Que os conventos estão tudo assim para baixo, né? Na época que a Beata Imelda foi nas dominicanas, era 3 horas de adoração, era rosário, depois de adoração. Vai para o convento hoje para você ver o que você pega aí. Ah, meu Deus do céu! Eu conheço freiras que foram amiga minha que tinha que se esconder da fundadora do convento para adorar Jesus sacramentado escondido, gente. Você tem noção do que é isso? Bom, vamos voltar uma pregação. E aí, ela foi estando naquele ambiente eucarístico com aquele exemplo de vida reta, porque saiba, gente, o testemunho e o exemplo é o que arrasta para a vida vocacional. Você lembra o que São Francisco de Assis dizia? Quando fores pregar o Evangelho, se necessário, use as palavras. E não foi um dia que ele chamou o Frei Leão para ir fazer uma pregação na praça, e os amigos foram, e ele começou a andar, deu uma roda e falou: vamos embora. Aí Frei Leão: Francisco, nós não iríamos pregar? Já pregamos com a nossa vida, porque Santo Agostinho dizia: não há lição mais desleal do que falar bem e viver mal. Está um monte de gente aí com discursos poderosos, mas a vida é podre, por isso que não há vocação. E aí, a Beata Imelda estava lá vendo o exemplo delas e queria ser freira, mas naquela época ela não podia entrar no convento. Ela passava parte do dia em cima do convento, e quando as irmãs iam na missa, ela chegava e falava assim: como vocês conseguem comungar e morrer de amor? Beata Imelda, quando o padre consagrava, nossos olhos dela fixos no altar, aquela coisa que mexia com o coração, que sugava o coração, aquele desejo santo, como Deus vai dizer para Santa Catarina de Sena, né? E aí aconteceu que a Beata Imelda pediu para falar com o Papa, né? São Pio X. O Papa constituiu a Eucaristia diária na nossa igreja. Chegou o Papa e falou: Santo Padre, eu quero comungar Jesus. Tinha 10 anos, na época dela não podia essa idade, não sei se era 13 ou 14. Aí o que o Santo Padre fez? Sabatinou ela, começou a perguntar coisas sobre a vida de fé. E ela foi respondendo, e o Santo Padre viu que ela tinha noção do mistério, porque foi ele mesmo quem disse que é mais necessário a catequese do que a Eucaristia. Porque se nós não temos a compreensão de uma boa catequese, também não vamos entender a Eucaristia. E para ter catequese tem que ter estudo. Mas por que você está falando que não pode estudar? Eu não entendo isso não, velho. Nossa, meu Deus do céu, eu estudo. Todo momento que eu tenho livro eu estou estudando, gente. Por que o povo católico não gosta de estudar? Não tem interesse pelas coisas do céu, não? Aí você escuta os
pregador, mas pregação vazia, sem conteúdo. Você vai conversar com os católicos, você puxa o assunto de fé meia hora, você não consegue falar mais de fé, porque não tem nada no intelecto do indivíduo. Ele reproduz aquilo que ele escutou, mas esse esforço pessoal da pessoa não tem nada. Ô católico, então dá um jeito nessa vida aí. Olha para essa pessoa que está do seu lado, para o seu lado, com a preguiça abençoada. Santo Tomás dizia: não seja amigo de um homem de poucos livros, viu? E aí, ela mostrou para o Santo Padre que tinha compreensão do mistério e foi liberada para a comunhão. Imagina o preparo da Beata Imelda para receber Jesus. Imagina a ânsia dela: eu vou receber o meu Senhor. O coração dela palpitando, o entendimento dela sobre o mistério, a meditação, a oração em cima. Porque claro, você conhece pelo intelecto, mas é na meditação, na oração profunda, que aquele mistério vai aquecer o seu coração. E aí, meu querido católico, você não tem dúvida alguma de que uma boa preparação para o mistério vai te levar a uma comunhão esplendorosa. Quando Jesus entrar nos seus lábios, não vai haver indiferença no seu coração, não vai haver uma dificuldade gritante para fazer ação de graças, vai haver um amor profundo. Por quê? Porque você está preparado para esse mistério. A Beata Imelda foi na primeira, vestida de noiva, toda comportada. Irmãos, teve uma missão que eu fui em Fortaleza, mas que aquela eu não aguentei. A igreja tinha mais de 1000 pessoas. Tinha uma irmãzinha na frente, sentada. Eu não sei se aquilo é mini saia, micro saia ou um pedaço de pano, mas quando eu comecei a respirar, eu falei: tem pombagina na área. Pode dar uma risada aí, vai. Está todo mundo muito sério. Irmão, quando eu olhei aquela mulher ali, na primeira cadeira, olhando com aquele sorrisinho assim pro pregador, eu dei uma respirada e falei: Jezabel tá junto. Ô Manaracata Chui, eu comecei a... Irmãos, eu sei que muita gente pode não gostar de algumas coisas que eu faço na minha pregação, mas não tem problema, eu já sei lidar muito bem com isso. Mas no dia que eu não aguentei. Quando eu começo a pregar, aí a mulher vem daquela cruzada de perna matadora, né? Que só quem é profissional da área sabe fazer, né? Irmãos, eu olhei para aquela menina e falei: irmã, se eu fosse um sacerdote, eu não daria a você o corpo de Cristo, mas uma roupa digna para você poder comungar o corpo de Jesus. Porque aqui é casa de adoração, não é lugar de ficar expondo carne. A igreja foi abaixo. No final a mulherada viu e disse: obrigado. Eu não aguentava mais essa mulher na igreja. Toda hora que ela estava perto do meu marido, eu tinha que levantar, sair fora e ir para o outro lado. Então, todo mundo tem medo, porque essa mulher me deu com 5 homens aqui na igreja. Tem muitas pessoas se vestindo de maneira indecorosa na igreja, né? E aí fala: não, Anderson, tem que ter caridade com as pessoas. Parece que essa é a palavra que todo mundo fala, né? Eu tenho que ter caridade com o próximo. Mas nunca ninguém chega chocado e fala assim: a casa do Senhor está sendo profanada, a sua cruz está sendo cuspida, a sua lei está sendo pisada, o seu corpo profanado. Cadê os indignos, os indignados por aqueles que vêm de maneira indigna na casa do Senhor? E aí, porque muitos não falam, o que acontece? Vai se proliferando esses costumes ridículos. Vai no Vaticano para você entrar lá, para você ver o que está na porta da igreja acerca do decoro, como se entra dentro da igreja. Sabe, meus irmãos, os sacerdotes católicos têm que ter firmeza. Ah, mas eu tenho medo de perder o fiel. Fiel? Isso é uma infidelidade enorme com a Santa Igreja. É uma infidelidade enorme. Aí o padre celebrou meu casamento, o padre Eugênio já foi conversar com ele. Uma menina da saia curta. Quando a menina chegou no confessionário, ele falou assim: ó, prostituta eu só confesso depois de convertida. Se tem um católico do ministério dos ursinhos carinhosos que não pode falar nada: ai padre, você magoou a menina. Ela foi para casa, colocou uma roupa digna e falou: você é o primeiro que me fala isso. E a menina confessou e se converteu. Por quê? Porque a palavra diz: conhecereis a verdade nos libertará. Eu não sei o que está acontecendo com a nossa igreja, meu Deus do céu. Se veste de qualquer jeito para receber o corpo de Jesus. Só que na época do Padre Pio, quando uma mulher ia comungar com ele de maneira indecorosa, o que ele dizia? As carnes desnudadas vão queimar no inferno. E todo mundo ama o Padre Pio porque ele é lindo e tal. Mas tem certas coisas que o Padre Pio
dizia que as pessoas não gostam muito não, porque ele era firme com as verdades da fé católica. E aí a Beata Imelda foi comungar, tirou. E aí ela estava esperando o grande momento de se aproximar de Jesus. Sabe o que aconteceu? Quando o padre está consagrando para ela receber o Santíssimo Sacramento, a Eucaristia voa do altar e vai para os lábios de Imelda. Imelda nem aproximou-se do altar. Sabe por quê? Porque tem várias situações na igreja católica. Não foi só isso, foi São Boaventura, quando estava com escrúpulo de pecado, tentação, que tinha pecado, mas não tinha, Jesus voou do altar e entrou na boca dele. Santo Antônio de Pádua estava no convento, doente, não podia levantar para confessar, a parede do convento ficou transparente, sumiu, e a Eucaristia voou do altar, onde estava sendo celebrada a missa na capela, e deve ter várias outras histórias de santos que a Eucaristia voou na boca deles. Isso mostra o quê? Que Jesus tem uma grande alegria de entrar no coração que o deseja profundamente, que se prepara para recebê-lo, que o adora, que quando o Senhor entra no coração puro de uma pessoa assim, o Senhor é amado, ele recebe uma boa dose de amor, a pessoa faz uma ação de graças com louvores ao Senhor, e aí o Senhor voa e entra nos lábios da Beata Imelda. Ela foi fazer o seu momento de ação de graças. O padre disse isso aqui na missa hoje, lembra? O padre disse isso. A igreja pede no mínimo 15 minutos de ação de graças. Sabe o que aconteceu? O jornal do Vaticano, l'Osservatório Romano, publicou um anúncio, uma matéria, falando da preocupação da igreja com tantos católicos que não mais fazem ação de graças. São Luís Maria Grignon de Montfort dizia: eu não troco uma hora de céu por meia hora de ação de graças, porque no céu não poderia comungar. Santa Gema, quando recebeu Jesus abraçado no seu corpo, dizia: Jesus, agora o Senhor é só meu. E outros santos que davam muito amor a Jesus, a ponto de São Felipe Neri mandar os coroinhas dele seguir um homem que depois da bênção levantou e saiu andando, e os coroinhas foram, e o homem perguntou: mas por que vocês estão me seguindo? Falou: porque o Senhor nesse momento é o ostensório vivo. Então, quando o Santíssimo está sendo levado, nós precisamos carregar as velas do lado. O cara que até falou: nossa, é verdade, eu não estou cumprindo como eu dever com a vossa de graça. Eu estou andando com Jesus vivo dentro do meu coração. Eu não estou dando muita atenção para o Senhor. Mas ela não era assim. Ela veio e amou profundamente. 10, 20, 30, 40, 50, uma hora de ação de graças. Aí as irmãs foram chamar ela. Quando foram chamar ela, Imelda não respondia. Imelda não chacoalhou ela, estava dura. Colocou a mão na jugular, batimento cardíaco, viu respiração. A irmã que estava mexendo no corpo de Imelda chamou a outra: disse: irmã, vem cá. Lembra que quando a Imelda vinha conosco na missa, dizia para nós: como vocês conseguem comungar e não morrer de amor? Ela disse: lembro sim. Pois é, a nossa Imelda comungou e morreu de amor. Agora ela está na eternidade, adorando a Trindade na beleza da sua santidade. Sabe o que aconteceu? O coração dela se inchou de amor e ela morreu de amor por Jesus na Eucaristia. Enquanto nós comemoramos o Corpus Christi aqui, ela lembra da história dela, que o que fez ela morrer foi o Santíssimo Sacramento no altar. Aplauda, 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 porque essa é a história. Estudem sobre a Eucaristia, leiam alguma coisa sobre, escutem pregações sobre a Eucaristia, estuda os milagres eucarísticos. Por exemplo, o milagre eucarístico de Santo Antônio de Pádua. Ele estava disputando na época com o herege. O cara era protestante, ele falando que Jesus estava presente na Eucaristia. Por falar de Jesus presente na Eucaristia, teve antes do padre um diácono, parece que falou um pouco aqui hoje, Quando o diácono falou que o milagre de João 6 não é só um milagre social, mas é presença viva, eu quase dei um pulo do banco aqui agora. Sabe por quê? Porque é um povo da teologia da libertação, um bando de marxista e comunista dentro da igreja, que eles dizem que Jesus não está presente na Eucaristia, que é só ação social, que
da libertação fala que é pão para alimentar o povo. Eu sei que tem que dar pão para os pobres, mas o pão que dá para os pobres é o pão da padaria. O pão que comungamos é o corpo, sangue, alma e divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui acontece milagre, aqui é transubstanciação, não é evento social, porcaria nenhuma, é milagre da igreja católica, apostólica e romana. Aleluia, aleluia, é o corpo de Jesus. E aí Santo Antônio disputando com o herege. E ele falava, que ele estava presente na Eucaristia, o Santo Antônio falava: ó irmão, o que o santo faz? O santo chegou para ele e disse assim: ó, vamos fazer uma prova? Você vai catar o seu burro e vai deixar ele 3 dias sem comer. E quando o seu burro sair da fome, nós vamos deixar um punhado de capim e eu vou ficar segurando a Eucaristia. Se o teu burro passar e fazer a reverência ao Santíssimo Sacramento, você crê que Jesus está presente na Eucaristia? Ele falou assim: creio. Falou: então vamos lá. Deixou o burrinho do cabra 3 dias. Só santo consegue fazer esse negócio. Se fosse qualquer pessoa, não vai não. Tem que ter a vida de união com Deus. Eu tenho certeza que nesse dia Santo Antônio pagou um preço de leão, uma oração na penitência, e pediu para intercederem para aquele herege converter. Porque hoje em dia parece que dentro da igreja é um falso ecumenismo, né? O cara está conversando com o protestante, e o pastor vem e fala qualquer coisa aí, parece que não quer atrair isso para a verdade. Eu fiquei estarrecido. Parece que celebrar os 500 anos da reforma protestante, fazer uma festa até na igreja, por causa do quê? Celebrar aquele herege do Lutero, tinha pacto com Satanás, aquele impuro, aquele herege que rasgou o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ah não, irmãos, eu amo as pessoas, mas eu reprovo os erros. Quem ficar negociando com um pãozinho de padaria? O mistério dos mistérios está aqui. É essa igreja, não é deles. Aquela xilindró que tem ali foi a casa de heresia. Aquele negócio ali foi fundado por aquele pastor que está gritando ali, mas essa aqui foi fundada no leão da cruz com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a igreja da verdade, não tem outra. É só aqui que tem a verdade, irmão. E aí o Santo Antônio estava lá, né, todo na pegada da oração, se preparando, 3 dias sem comer o burrinho, irmão, animal irracional. Não teve boa catequese, não teve formação, não entende teologia, não entende vida espiritual, não tem racionalidade. Pois é, o Santo Antônio ficou lá parado com o Santíssimo Sacramento e o punhado do capim, pois o burro sai depois de 3 dias, e antes de ir comer o capim, ele vai e faz uma reverência, ele se ajoelha diante de Jesus sacramentado, prostra diante do Senhor, só depois que ele vai comer o capim. Irmão, tem burro se dobrando diante de Jesus, tem homem que não se dobra. Olha para essa pessoa que está do lado e fala assim: a parada é tensa. E aí, meu irmão, minha irmã, se prepare bem. Imagina Nossa Senhora indo na sua casa. Imagina assim, você recebe um prêmio, João Paulo, de ter a Nossa Senhora uma semana na sua casa. Aí você fala: Nossa Senhora, a missa aqui na paróquia é 18 horas. Sabe qual horas que ela vai começar a rezar? Vai na missa? Meia-noite. Virou, já começa a se preparar. Você imagina Nossa Senhora se preparando para comungar junto com os apóstolos? Faz essa experiência na sua vida. Faz uma experiência depois dessa pregação. Deixe essa pregação na sua vida virar vida. Principalmente vocês jovens. Vocês sabem que vocês são todos da igreja. Principalmente vocês jovens. Para suportar o peso do meio universitário, o peso do mundo, é só comungando com frequência. E aí, antes de você comungar, reze o mistério doloroso do Santo Terço, porque você vai participar do Papai. Faça uma leitura espiritual, faça uma oração pedindo a Nossa Senhora graça. Imagina que Nossa Senhora está do seu lado, está na sua casa, como que ela se prepararia? Você acha que Nossa Senhora ia ficar assistindo televisão, ia ficar o tempo inteiro nas redes sociais que a gente faz hoje? Nada. Ela ia preparar para receber Jesus no coração. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa história mexe comigo. Santa Faustina Kowalska, quem já escutou falar de Santa Faustina, levanta a mão aqui. É a Santa da Misericórdia, né? Gente,
Essa santa estava lá no convento, né? Junto com outras religiosas, eram 6. Aí o padre foi celebrar a missa e ele contou quantas pessoas tinha para dar a Eucaristia. 6. Chegou na hora de Santa Faustina e deu 2. Conhece essa história, Karina? Deu 2 Eucaristias. Olha isso daqui que sério. Deu 2 Eucaristias. Quando a outra freira estava lá, o padre foi dar a Jesus para ele tinha acabado. Ele foi na reserva eucarística. Onde que é a reserva eucarística? Aqui ali, ó. Foi na reserva. Imagina que tem 6 freiras aqui. Aí o padre deu 2, foi lá para onde não tinha. Foi lá na reserva eucarística buscar. O padre está indo buscar Jesus. No tempo que ele foi buscar Jesus com a outra feira, no coração de Santa Faustina. Faustina, eu fiz isso de propósito. Por quê? Porque eu tenho nojo de entrar no coração dessa freira. Mas por que nojo, Jesus? Quando eu entro no coração dela, ela não me ama. Ela não me acolhe. Ela não agradece o mistério do meu amor. Ela não me adora. Ela é indiferente comigo. Sabe o que eu pensei? Falei, Santa Faustina, na época dela, não tinha televisão dentro do convento, tinha computador, não tinha rádio. O convento de Santa Faustina não era um convento de missionários, era um convento de clausura, ou seja, as freiras não saem de dentro do convento. Na época dela, só aparecia a maçã no rosto e o rosto bem coberto, não tinha nem perna aparecendo, como tem umas freiras modernas hoje que querem usar até regata. Não tinha isso. E ali era o dia inteiro de oração, trabalho e estudo. Uma vida doada para Deus. Imagina só como que é a vida de clausura. Se a mãe de uma freira morre, ela não vai nem no velório. Se tem algum problema médico, de preferência o médico atende dentro do convento. Elas não saem o dia inteiro rezando. E dentro de um convento, Jesus sentiu nojo de entrar no coração de uma freira, porque ela não recebia bem. Eu falei, Senhor, o que o Senhor não sente hoje em tantas igrejas? Quantas pessoas que comungam sem confessar-se, gente? E o que acontece? É um mistério tão bonito que você tem, católico. É uma graça tão bela que nós da nossa igreja temos, o mistério da Eucaristia, e deixamos de vivê-la bem. Eu estava na missa do Padre Eugênio. Não sei se vocês conhecem o Padre Eugênio. Ele está dando por muitos canais de televisão, dando testemunho dele. Muito bonita a história dele. A irmã Zélia conhece, mano? Quem aqui já viu o testemunho do Padre Eugênio? Levanta a mão. Ele está indo bastante na televisão. Inclusive indico para vocês ir na missa de cura do mosteiro. Como que acontece a missa de cura? Ele inclusive tem uma autorização da Santa Sé para celebrar essa missa. Depois todo mundo comunga, faz uma momento de ação de graças. Ele coloca o Santíssimo no altar e começa a rezar pela cura. E Jesus vai revelando para ele as coisas. Tem uma mulher aqui que chama Maria Aparecida Coelho. O seu número de RG é tal. E você está com uma foto na bolsa. Uma criancinha, é desse jeito, uma asinha de anjo. Impressionante. Está sendo curada de câncer no esôfago. Traz a foto aqui. Você nunca ouviu falar dele? Procura na internet Padre Eugênio Maria. Aí depois tenta ir no mosteiro dele, em Parelheiros. E aí? Eu frequento há anos esse mosteiro. Eu tenho dificuldade de ir, porque normalmente aos domingos agora eu estou viajando pregando. Mas esse dia eu achei impressionante o que aconteceu. Quando o padre fez a primeira oração e proclamou a primeira cura, proclamou a segunda cura, eu vi que a cara dele começou a ficar vermelha, ele estava não bravo. Num determinado momento, o padre dá um grito lá na frente: Jesus! Não vai curar mais ninguém aqui hoje! Bravo! Sabe por quê? Porque vocês vêm pedir cura para Jesus, vocês vêm pedir milagres, vocês vêm pedir graça, mas a maioria aqui tudo comunga em sacrilégio. Vocês não confessam, vocês jogam Jesus no coração podre, vão todo mundo embora do mosteiro. Levantou o Santíssimo e entrou para dentro do quarto dele. Ficou um clima tenso. Aí eu entendi naquele dia. Todo mundo pedindo cura para Jesus, todo mundo querendo se livrar dos seus problemas, mas comungar bem e fazer bem para a alma estava faltando. E aí eu fui com a minha esposa no grupo de oração. Não vou falar nem do estado que é e não vou falar nem aonde é. O grupo é lotado, 1.500 pessoas, badalado. Tem gente que faz parte desse grupo que se acha que está na nata dos top da igreja católica. E porque vai artistas famosos pegar esse grupo e tal.
Não vou nem falar onde que é, vocês podem especular. Se perguntar para mim lá no final também, não vou falar onde que é. Aí eu estou lá com a minha esposa, ali, 500 pessoas, o grupo cheio, todo mundo rezando assim, ó, parecendo naquele Espírito Santo. Nossa, o pessoal começava a falar em língua, parecia a gente rezando língua com língua no braço, no cotovelo, no sovaco. Nossa, aquele lá era o grupo mais linguarado que eu já tinha visto na minha vida. Aí eu vou fazer a pregação no grupo. Quem não confessa aqui há 8 anos? Levanta a mão. Tipo, mas que é para as pessoas levantaram a mão? Aí eu perguntei para mim, o que vale tanto? Pular tanto, cantar tanto, no misticismo, fala tanto em línguas, e não confessa, comunga em sacrilégio. Que vida eucarística que é essa? Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês conhecem o que a Bíblia fala sobre Eucaristia e sacrilégio? Vocês já viram o recado sério que o apóstolo Paulo dá para nós? No livro de Coríntios. Portanto, todo aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor e dignar a mim, será culpado do corpo do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Olha o que ele vai dizer: aquele que o come e o bebe, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Eu não escutei não, come e bebe a sua própria condenação. Pera aí que eu estou com um problema no ouvido. Come e bebe a sua própria condenação. O que significa essa palavra? Quando você fala condenação, o que você entende por isso? Hã? Inferno? Mais alguém entende alguma coisa aí? Alguém pode me arrumar uma água com a tampinha aberta? Condenação. Condenação é o apóstolo Paulo está falando que quem come e bebe o corpo do Senhor, seu discípulo, come e bebe a sua própria condenação. Aí o católico vai todo domingo, algumas vezes na semana da missa, comunga. Aí você vê, a vida da pessoa não muda, o comportamento dela não muda, ela não sabe amar mais, não sabe perdoar mais, é sempre rancorosa, irritada, orgulhoso, soberbo, impuro, maledicente, não muda nada. Por quê? Porque comunga sem distinguir o corpo do Senhor, irmãos. Comunga em pecado mortal. E aí o apóstolo Paulo vai dizer aqui, ó: esta é a razão porque entre vós há muitos aventados, fracos e muitos mortos. Tem pessoa que tem da igreja, está doente, está fraco e está morto. Aí vem na semana da promessa, na semana do milagre, na semana da prosperidade, na semana da bênção, e levanta fogo, que é tudo alma cadavérica, porque vive comungando em pecado mortal. Fala para essa pessoa que está do seu lado, isso é muito sério. Talvez alguns aqui estejam vivendo isso. Talvez alguns do que estão me escutando estão falando assim: nossa, ele está falando a minha vida. Mas sabe o que é interessante? Jesus está falando para você isso daqui por quê? Porque Ele quer você comungando melhor. Ele está te ensinando o erro para você não errar mais. Ele não está falando o erro falando assim, ó, continua seguindo esse caminho. Não. O Senhor está nos ensinando para vivermos uma vida eucarística como a de Nossa Senhora. Nossa Senhora comungava com pureza, sim ou não? Sim. Eu não vou mais perguntar aqui, porque o padre dos anotos do Evangelho pediu para mim, nunca mais pediu para o povo levantar a mão quanto tempo, porque expõe as pessoas. Ele falou para mim, e eu aceitei o conselho do padre. Mas se você não confessa há muito tempo, o padre disse aqui que atende quarta e quinta, se você trabalha de manhã, ele te atende à noite. Quando o padre falou isso, me deu vontade de dar um pulo da cadeira, começar a dar glória a Deus aqui no meio dessa igreja, porque a maioria dos lugares que você vai confessar, padre, quero confessar, não tenho tempo, marca o horário. E ainda mais, dependendo do sacerdote que você for confessar, padre, cai no pecado da masturbação, não, isso não é pecado. Paulo, vai ter domingo na missa, não tem problema, você estava com dor de cabecinha. Gente, tantos estão relativizando o pecado. Você viu, o padre veio falar de confissão aqui hoje, ele está disposto a atender confissão para você comungar melhor. Eu naquele momento falei, Jesus, me manda o padre desse lado, eu choro menino, Senhor, porque eu choro menino, choro e eu também choro com a minha esposa. Tem que ficar indo lá para a missa nos anotos do Evangelho, porque nós carecemos sim de bons sacerdotes na nossa diocese. E aí a pessoa chega e fala assim para você, irmãos, independente da santidade do padre, a Eucaristia consagra. Amém, verdade. Você pode pegar o Padre Pio
consagrando, que vai consagrar, e um padre que não é muito santo, que pode até viver uma vida de pecado, que vai consagrar. Consagra ou não consagra? Consagra. Vocês estão em dúvida mesmo? Consagra. Consagra ou consagra? Consagra. Tudo bem. Independente da santidade do sacerdote, a Eucaristia consagra. Mas eu vou dizer uma coisa que Santo Afonso dizia: tal padre, tal paróquia. A santidade do padre interfere de cheio na sua conduta. Quanto mais a consagração do padre é piedosa, quanto mais ele celebra a Eucaristia com amor, quanto mais a palavra dele é catequética, ele te atrai para a vida espiritual. Por isso, irmãos, que isso que o sacerdote disse aqui hoje no domingo é seríssimo. Nós precisamos cesar pelas vocações sacerdotais. Porque tem uma palavra do livro do profeta Zacarias que ele vai dizer assim: ó, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Aonde que é que está tendo uma crise de fome? Na Venezuela, né? Ela mesma? O governo comunista é uma bênção, né? Nossa, como o governo comunista é bom, né? Nossa, ainda bem que essa praga caiu aí. Se tem algum petista aqui, meu irmão, fica com raiva de mim. Se quiser vir até me pegar aqui no altar, me aperta, ó, meu cangotinho, quer? Mas eu odeio o PT, eu odeio essa trégua do inferno. E aí lá, se tiver algum petista aqui, me pega no pescoço. Eu não falei que eu gosto de outro partido. Então depois eu ficar ajudando você falar que eu odeio um partido, porque eu não falei de nenhum outro. Eu só falei que eu odeio o PT. Ei, irmão, tem que me safar. Esse povo de igreja é terrível, meu. E aí? Já costumo me apanhar tanto dentro da igreja, que eu ficava me preocupando com opinião alheia dos outros, meu Deus do céu. Aí, eles estão sem trigo lá. E sabe o que está acontecendo? Tem paróquias que não estão mais podendo celebrar a missa por falta de matéria-prima na Venezuela. Você viu isso daí no Facebook? Alguém viu aqui? Quem viu aqui, levanta a mão. Por quê? Porque para celebrar a Eucaristia precisa da matéria-prima e precisa da mão do sacerdote. Você que está aí sentado, imagina um mundo sem padres católicos. Imagina um mundo sem padre. Imagina. Quem quer te dar sacramentos? Bom, para você se livrar do seu pecado, você precisa confessar. Quem te confessa é o padre. Sem padre não tem função. Para você ter força, para você caminhar, você precisa da Eucaristia. Não tem padre para consagrar. E aí? E aí? Por isso, irmãos, precisamos rezar pelos nossos sacerdotes. Queridos, sem dúvida alguma, a boa preparação vai te fazer participar da missa de maneira frutuosa. Você vai ter mais recolhimento, você vai ter mais interiorização. Eu vou te dar uma dica, meu irmão, minha irmã. Peça para Nossa Senhora trazer para dentro do seu coração a convicção que a missa é o Calvário de Jesus. Eu não sei da sua vida em particular, mas eu vou falar da minha vida pessoal, tá? Eu estou pregando. Eu faço parte da Renovação Carismática Católica. Eu participo de grupo de oração. E grupo de oração, você sabe que as pessoas levantam a mão, louvam, cantam, tudo, né? Eu vou em grupo de oração. Mas eu não suporto missa carismática. Eu não vou. Sabe por quê? Porque alguns dizem assim: vamos celebrar a missa carismática para atrair o povo. Para quê? Para ter multidão na igreja? Para lotar as igrejas? Eu vou no Calvário. Aí o Padre Pio dizia, né? Como se deve participar da Santa Missa? Como a Virgem Maria, as mulheres piedosas e São João participaram do Calvário. Por isso que eu disse para vocês, católicos, peçam para Nossa Senhora dar para vocês a convicção do Calvário na missa. E aí eu fico imaginando, quem assistiu o filme da Paixão de Cristo aqui, levanta a mão. A maioria, 90%. Imagina você ali, na parte que mais tocou do filme, aquela parte da flagelação, cara, aquilo ali é uma dor, que começa a sair a carne de Jesus ali, né? Você lembra aquele pedaço que o Augusto coloca? Aquele material de flagelo que Jesus puxa, e junto vem um pedaço de carne de Jesus. Aí você imagina ali, vendo aquilo assim, e batendo palma, a bateria estourando.
orando ali naquele momento, e você orando assim, você consegue fazer isso diante daquele filme? Você conseguiria? Mas por que as pessoas procuram isso na missa? A missa é sacrifício. É a mesma coisa que aconteceu ali. Não, mas isso daí é para atrair o povo. Por que o Padre Pio tinha milhares de pessoas na missa dele? Por que o Padre Pio abria as portas da igreja às 5 da manhã, às 3 a porta da igreja estava toda lotada? Porque o Padre Pio entendeu o ingrediente para atrair as almas: a sua santidade pessoal. Por que as pessoas viajavam quilômetros para ir na missa de São João Maria Vianney? Por que as pessoas lotavam as igrejas quando Santo Afonso celebrava? Por que quando os ladrões entraram dentro da igreja, estava São João Crisóstomo celebrando e os ladrões disseram: não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu? Foi dessa parte da fala que tiraram a música que o Padre Marcelo canta. Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Ele estava no meio daquele incêndio fazendo aquela consagração. Por que São Felipe Neri atraía as multidões na missa? Porque levava o povo ao mistério. Nós precisamos entender, católicos, disso. Eu não concordo com você, os tempos são outros, os tempos são modernos. Então quer dizer que durante 500 anos da igreja foi um tempo a missa, depois mais 500 mudou um pouco, aí muda um pouco, então vai mudando de tempo em tempo. Então ela tem que se adequar ao tempo de hoje. Não, irmãos, a missa é o Calvário no mundo. O Calvário é o amor do começo ao fim. Agora, grupo de oração, pode cantar, dançar. Você botou a mão no irmão do lado, era uma canda, lava a súria, bota a mão no outro e reza e clama fogo, sabe? Reza! Mas na missa, gente, que mistério. Eu não sei se vocês já foram na missa dos Arautos do Evangelho, mas quando eu estou em São Paulo com minha esposa, eu só vou lá. Nossa, que liturgia! Mas que decoro, mas que zelo, né? Você vai comungar todo mundo de joelho, a batena, corpo de Cristo, aquela Eucaristia firme, grossa, é uma beleza. E aí quando o padre estava falando hoje que tem congregações que está faltando vocações, eu lembrei dos Arautos do Evangelho. Falei, ali não falta. Ali tem gente querendo entrar a todo momento. Ali falta lugar para colocar a vocação. Por que acontece isso? Porque você chega em um monte de conventos, como um menino me disse. Gente, você não tem noção. Quantos casos não pega? Um menino novo no seminário foi mandado para a psicóloga. A psicóloga disse que ele tinha que se masturbar porque ele estava se contendo muito. E aí que a vocação, um seminário desse? Vocação? O cara era proibido de rezar o rosário. Veja, eu fui na Costa Família, em Minas Gerais, fazer uma pregação para uma multidão de 3.000 pessoas. O sacerdote que fundou aquela obra disse: eu tinha 5 anos de padre, não sabia o que era uma adoração eucarística, porque eu não aprendi isso no seminário. 5 anos de padre, o cara não sabia o que era fazer uma adoração, gente. Sabe o que isso daí se chama? Crise da igreja. E a maior crise da igreja onde está? No mistério da liturgia. O que mais querem inferir é o altar. É o altar. Por que você acha que em 1917 nós estamos no mês de Maria? Como chama esse mês? Mês de... Não, é janeiro, fevereiro, agosto, setembro. Mês de maio. Que Nossa Senhora que apareceu no céu em mês de maio em Portugal. Isso, meu amigo, Nossa Senhora de Cabaré, vai falar. Nossa Senhora de Fátima. Como que é o nome dela? Nossa Senhora de Fátima. Só que antes de Nossa Senhora de Fátima aparecer, alguém apareceu antes. Quem? O anjo de Portugal. E o que o anjo de Portugal fez? Chegou às 3 crianças e mostrou a Eucaristia para eles. Quando o anjo mostrou a Eucaristia, ele suspendeu a Eucaristia no altar com o cálice com o sangue de Cristo e foi para o lado das crianças. O anjo se ajoelhou e compôs que oração? Meu Deus, eu creio, adoro, espero perdão por aqueles que não creem. Isso chama-se oração de reparação eucarística. Aí depois que o anjo fala isso, ele sobe no altar e pega o Santíssimo Sacramento. Quando ele vai dar Jesus para as crianças, o que ele diz? Prostrai-vos para receber o vosso Deus. Parece que o anjo gosta que as crianças recebem a Eucaristia de joelho, né? Aí as crianças se ajoelharam para receber Jesus. Tem lugar que você se ajoelha, manda levantar, parece que é um crime. Aí as crianças se ajoelharam para receber Jesus. O que o anjo fez? Comungai o corpo de Jesus, horrivelmente ultrajado pelos homens.
1917, eu tive no lugar das aparições. É uma coisa séria. O corpo de Jesus é horrivelmente ultrajado pelos homens. E por causa dos ultrajes eucarísticos, o anjo pediu o quê? Reparação. Amar porque não ama, adorar porque não adora, amar porque não ama, esperar porque não espera. E aí, meu irmão, eu encerro falando sobre isso para vocês. A Nossa Senhora apareceu e pediu reparação. Para que se pede reparação? Por causa das profanações, por causa dos sacrilégios. Um é esse, das pessoas comungarem mal, e o outro é dos roubos eucarísticos. Você sabe que existe isso, sim ou não? Sim. A pessoa vem aqui no altar, corpo de Cristo, cara da mão, aí ele vai, finge que vai colocar Jesus nos lábios e tranca ele na mão. E quase ninguém percebe. Por quê? Porque falta zelo na nossa igreja. Muito zelo. Você vai entender porque eu estou falando que falta zelo. Você vai ver o que esses caras fazem. Aí eles vão e fazem um negócio chamado missa negra. Altar, uma mulher. Participantes, 12 sacerdotes de Satanás. De preferência a mulher tem que ser uma mulher que está menstruada. Eles introduzem a Eucaristia dentro da mulher. Olha que crime. Você tem noção do que Jesus sofre? Depois que o Senhor é introduzido dentro da mulher, 12 homens vão manter relações sexuais com ela. Todos os homens ejaculam dentro da mulher. E depois que terminou tudo aquilo, o indivíduo coloca a mão dentro da mulher e puxa Jesus imerso no sangue da mulher e no sangue do homem. E onde colocam Jesus? Dentro de uma bacia. E o que fazem com Jesus na bacia? Defecam em cima do Senhor. E urinam em cima do Senhor. Se quando o Filho de Deus foi crucificado, houve os relâmpagos, a terra tremeu. Aqueles são os castigos que Deus manda quando o seu filho é ultrajado pelos homens. Escuta isso. São Paulo da Cruz estava dentro de um navio numa missão e começou a ter ondas nebulosas fortes no mar, ondas altas fortes, e começou a balançar o navio. Naquela época, São Paulo da Cruz diz: tem um homem que está em pecado, por isso que Deus está deixando o mar atiçado. O pecado revolta a natureza. O homem levantou a mão: eu estou em pecado. Quando ele confessou, aquilo tudo parou. São Paulo da Cruz foi numa região onde as pessoas plantavam nozes, e as nozes estavam todas podres, a economia estava toda estrangulada. Sabe o que ele falou? Se confessem, que as nozes voltarão a ser boas. Se convertam, mudam de vida. Por que você acha que o Brasil está nessa falência? O governo é podre. Abortistas, gaysistas, comunistas, destruidores do patrimônio das pessoas, defraudam a vida do pobre, são podres. Mas o povo que está em pecado nessa nação está recebendo também a paga da sua vida podre. E aí o que aconteceu? O povo se converteu. As nozes ficaram boas e veio a chuva tudo direitinho e a plantação ficou numa boa. Se quando os homens estão nesse tipo de pecado, as nozes ficam podres, o mar fica revoltado, você imagina quando fazem isso com Jesus na Eucaristia. Agora, de quem que é a culpa? Dos sacerdotes da paróquia e dos ministros extraordinários que estavam junto dele. Eles vão prestar conta para Deus, esses sacerdotes e esses ministros. E aí, meu irmão, minha irmã, isso daí é uma praga que acontece hoje em dia. Eu vou encerrar com uma história que eu tive a graça de pregar no Vaticano não, na Itália. E quando eu estava pregando lá, eu fui ter uma reunião com o Monsenhor José Aparecido no Vaticano. E eu fui logo próximo à morte do Papa João Paulo II. E o grande Papa da minha vida, eu creio que eu não amarei nenhum Papa como esse, é o Papa Bento XVI. É o Papa da minha vida, é o Papa que me edificou, é o Papa que eu segui desde o início do meu ministério de pregação, é o Papa que me ensinou muitas coisas. Eu sou assim um amante, eu fiquei tão chateado. O Papa Francisco entrou, parece que o Papa Francisco foi a melhor coisa do mundo, e a mídia ridicularizando o Bento XVI como ele se fosse um demônio, né? Eu falei, nossa, como essa mídia é podre, né?
E a gente tem que tomar cuidado para seguir mídia secular, viu? Porque esse pessoal da mídia não gosta da igreja. Sabe o que eles querem? É casamento de homem com homem, mulher com mulher, aborto, entendeu? Legalização de drogas, eles querem promiscuidade, entendeu? Eles não querem nada da igreja. Por isso que eu fico fulo da vida quando alguns representantes de Cristo vão lá no Jô Soares e fica parecendo um dono envergonhado, né? Aquele cara de fala, ainda bem que vai acabar o programa do jogo, porque o cara não deixa ninguém falar. E sempre quando vai falar de igreja, só fala de algum sexo, parece o assunto mais importante do Jô, da Maria Gabriela, da Luciana, desse povo tudo do diabo. Parece que só pensa no sexo que eu vai falar. Mas por que é isso? E por que meu, vai pro inferno. Se você quer, faça. Quer botar na minha cabeça que sou católico, que tenho que seguir esse padrão moral podre do mundo? Eu não tenho que seguir o padrão moral podre do mundo, não. Eu sigo a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não sou obrigado a aceitar casamento de homem com homem, de mulher com mulher. Eu casei com uma mulher e dentro do ventre da minha esposa tem uma vida. Sabe por quê? Porque nós estamos na ordem natural. Eu sou católico, apostólico romano e sou a favor da família. Eu sou a favor da família. Estou pegando fogo. Aleluia. Nossa, que gordinho radical. Nossa, ele é preconceituoso. Eu não sou preconceituoso, não. Eu tenho um monte de gente na minha família que é gay. Amo eles, só amo o comportamento deles. E aí, fui lá, irmãos, e perguntei para o Senhor. Já vou terminar aqui, está dando 59 minutos, só mais 5 minutos que eu já termino. Ah, tá, acabou já, irmão. Você queria água para você? Ah, tá para mim? Ah, tá. E aí aconteceu que eu cheguei e perguntei assim para o Monsenhor. Falei, Monsenhor, porque lembra que eu falei, você era muito fã do Papa Bento XVI, e toda missa que eu assistia do Papa Bento XVI, né, João Paulo? Só o cara na boca de ele dá, né? Eu cheguei para o Monsenhor e falei assim, Monsenhor, por quê? Que o Papa só dá comunhão na boca e de joelhos. Ele falou assim, sempre na igreja foi prático dar comunhão na boca e de joelhos. Se você perceber, as pessoas mais antigas só comungavam na boca. Mas ocorreu que teve uma época que teve uma epidemia e que forçaram o Papa Paulo VI a dar comunhão na mão. Os cardeais conservadores, os que são mais unidos aqui, você sabe que lá no Vaticano nem é todo mundo joga no time de Jesus, né? Tem os que jogam no time de Jesus, tem os que jogam no time do diabo lá, né? Tem um monte, maçom e tal, nem mesmo, gente. Não vamos. O padre da Vera Morte já falou que o morro lá está cheio de cardeal que não está muito legal, né? E aí, um grupo de conservadores falou, né, para não dar comunhão na boca, isso daí ia dar problema. E aí, os programas, não, porque pode pegar infecção, e porque pode pegar mal para a igreja. A gente foi uma pressão, o Papa cedeu, mas morreu arrependido. O que aconteceu? Quando deu a comunhão na mão, popularizou. Virou comum a prática da comunhão na mão. Só que aí tem uma coisa que eu tenho para falar para vocês sobre isso. Esse sacrilégio que eu te disse, esse crime que eu te disse, que é o crime contra uma pessoa, contra Jesus, de um satanista chegar lá e levar e roubar a Eucaristia e tal. Você acha que um dia um cara desse pode receber uma graça do Espírito Santo e se converter? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. E aí depois, se ele entra dentro do grupo de oração e vira seu amigo, e ele fala que ele fez tudo isso, qual que seria a primeira coisa que você, como um bom católico, faria pela vida desse indivíduo? Oração e depois da oração. Reparação e depois. Ó, gente, ninguém falou o principal, né? Confissão, gente. Caminhar o cara pra confissão, mano. Aí beleza. Aí você vai ver esse indivíduo pra confissão. Aí o cara tá lá confessando com o padre, eu fiz isso, conta toda a história da vida dele. Quando ele terminar, o que o padre vai fazer por ele? Vai dar a... Como é o nome? Não. Aí que é o seguinte, o padre não pode perdoar esse tipo de pecado. Nem o bispo, mano, Santa Sé. Ele tem que escrever uma carta de próprio punho e mandar para Roma. E o perdão dos pecados dele vem da igreja de Roma. Sabe o que o Monsenhor disse para mim?
O Papa Bento XVI só dá comunhão na boca e de joelhos, porque depois que a comunhão foi permitida na mão, triplicou o número de cartas que chegou no Vaticano de pedido de reinserção dentro da igreja, porque faz esse pecado é excomungar. Ou seja, se por ano tinha 10 pecados desses, 50, 100, então está tendo 40 ou 400. E aí a pergunta que não cabe, fala, então por que o Papa Bento XVI não coloca um decreto para que todos os padres dêem comunhão na boca, para não haver mais esse tipo de profanação? Como o Papa não pode fazer isso. Por quê? Porque senão vai ter muito padre que vai se rebelar contra ele. Você entende isso ou não? Não, o Papa manda em Roma, aqui na minha paróquia eu mando eu. Não, não quero isso daí não. Isso daí é coisa do tempo medieval. Que ficar dando comunhão, vou ficar tendo contato com a saliva e tal. Aí eu digo para você que foi aonde eu vi que nós estamos num tempo muito difícil. Tem paróquias que você pode ir comungar na boca de joelhos à vontade, mas tem lugares. Eu já preguei congresso diocesano que na hora que teve a comunhão de joelhos, o bispo mandava o povo levantar. Aí você não pode levantar. Agora me diga uma coisa. Falam para mim, vocês que estão aqui, me diga qual que é o crime em comungar na boca. Aonde está o crime em fazer isso? Qual que é o crime entre uma pessoa querer se ajoelhar para receber Jesus na Eucaristia? Sabe qual que é o argumento? Demora muito a procissão, a fila. Tem que ser rápido. Olha os argumentos que estão dando para o teu Senhor hoje. Eu não vou dar o testemunho inteiro, mas eu já fui expulso de metralhadora da polícia por causa de um dia de um negócio de comunhão de joelhos. Já passei por lutas por causa disso. E é o seu Senhor na Eucaristia, Jesus, que está sendo profanado, que está sendo ridicularizado. Quantas peças de teatro profanando a Eucaristia, né? Aquela peça Nunca Fui Santo, que a Eucaristia é como um monte de camisinhas, né, dentro de um turíbulo. Aquele casal de gays lá na parada gay, com o turíbulo também cheio de camisinhas, comparando Jesus a isso. Então, repararam Jesus, coração sofrido de nosso Senhor. Como que você faz isso? Ame por quem não ama, adore por quem não adora, espere por quem não espera, receba o bem por quem não recebe, porque não recebe bem, confesse bem por quem não o confessa bem. Se você está nessa pregação, está há 15, 20 anos, 10 sem confessar, Jesus está chamando você para perto dele. Jesus está chamando você para ter uma vida de união com ele. Para você compreender o mistério da Eucaristia, procure ter vida de oração, irmãos. Porque o Mateus 5,8 vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Sabe? E o padre disse uma coisa hoje aqui que eu fiquei impressionado. Se você quiser adorar Jesus e quiser ficar na madrugada, me pega a chave que eu dou, só não durma e não faça baderna. Eu falei, gente, eu nunca escutei isso. Numa época perto da minha casa, sabe aquelas igrejas que quem manda na igreja não é o padre, é aquelas tia meia louca, aqueles tio meio louco. Nossa, se tem uma dessas tiazinhas aqui, que as donas da paróquia separam a tia com esses negócios. Você não é dona da paróquia, tia? Para com isso, por favor. Se você é daquela tia que quer mandar na igreja, tia, você está aqui para servir. Entendeu? Não fica com esse negócio de querer mandar em tudo, não. Nem se tem tio da paróquia aqui. Para, você não é padre. Se põe no seu devido lugar. Porque está cheio desse pessoal que acha que é mais um tio que quer mandar em tudo. Chega um grupo de jovens que vai fazer uma coisa nova, não deixa, quer abafar tudo, porque parece que você foi sagrado pelo Papa para mandar na igreja. Pô, se toca, meu. Né? Não é chato isso, gente. Tem cada lugar, cada coisa que a gente vê por aí. E aí, gente, lá perto de casa. Aí antes você falou, meu Deus, você não gostou, então nunca mais me escuta. Lá perto de casa tinha esse grupinho. Quando eu fui pedir para adorar Jesus, me presta a chave para eu poder adorar ele.
crianças estão achando comigo, meus crianças, né? Chegava querendo orar Jesus, vai nada. Não deixava. O grupo dos donos da paróquia. E aí tinha uma tiazinha lá que toda vez que ela me via, parecia que ela tinha comido 60 giló, com 70 limão, com 30 quilos de vinagre. A mulher era batizada no vinagre, aquela tiazinha achava. Aí na feira para todo mundo. Toda donzelinha. Um dia ela veio para mim toda simples assim para ela. Lá na paróquia eu queria adorar, não queria deixar a dona da paróquia, a papisa Joana, né? E quando eu vi aqui, quando eu vi aqui o sacerdote falando de entregar a chave para adorar, se quiser ficar junto com o seu Senhor, gente do céu, vocês estão com uma graça. Vocês estão com uma graça. Dê valor. Você sabe que tem lugares que não tem padre? Sabe por que as pessoas fazem? O Papa Bento escreveu na encíclica sobre a Eucaristia. Eles colocam a estola sobre o altar e choram na ausência de um padre. Um amigo meu me ligou, nossa, eu fiquei tão feliz disso. Ele foi no interior, não sei se foi do Ceará, mas ele foi num lugar lá que tinha 5 missas por ano lá. 5 vezes por ano o padre vai lá. E tem catequese, eles botam um telão. E no dia, quem estava aparecendo no telão dando catequese era uma pregação minha para a Eucaristia. E das pessoas no telão, isso é enorme. Mas 5 vezes no ano tem Eucaristia lá. Entendeu? Então, gente, eu não sei o que você faz na sua vida. Talvez você é mãe de família, você tenha um bom a fazer diário. Mas vai 15 minutos no sacrário. 20. Se você tem mais tempo, você pode ficar mais. Mas jovem, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês jovens são o futuro da igreja. A próxima geração depende muito do seu caráter, da sua santidade, do seu comprometimento. O mundo está para engolir. O mundo não é de brincadeira. Viver o sistema universitário não é de brincadeira. É uma corrupção moral. Você sabe do que eu estou falando, gente. E quem nos dará força? Jesus na Eucaristia. É o alimento. É a fortaleza interior para vivermos esse mundo de dificuldades profundas da nossa fé. E aí eu digo para vocês, peçam à Virgem Santíssima que vos dê aulas eucarísticas. Quando você for para a Santa Missa, convide a mãe e fala assim: Santíssima Virgem, vamos comigo. Olha isso. Santíssima Virgem, vamos comigo. Olha, as crianças estão desse jeito. Olha o cachorro ali. Então, Deus o livre, estava toda hora tremendo. Oh, agora não está mais. Agora repousou no espírito. A palavra está forte. Peço a Nossa Senhora que os ajude, que vos dê um coração mariano, para quando você vir comungar Nosso Senhor, vir comungar com muito amor. Agora o Espírito Santo me sobrou mais uma história na minha mente. Posso falar? Pode. Tem um tal de uma coisa que acontece conosco na nossa vida católica que é muito comum. Gente, quando eu entrei dentro da igreja, tinha dias que eu ficava 5 horas de joelho diante da Eucaristia, para mim parecia 5 minutos. Eu vivi uma fase de consolação espiritual tão grande que eu pensei que quando eu ia para a procissão eucarística para comungar, que eu ia voar. Eu achava que eu era santo, João Paulo. E tinha dias que eu rezei 16 horas sem parar, meu corpo chegava a pegar fogo. Eu falava: nossa, eu sou santo, já estou fazendo coisa que os santos faziam. 5 horas de joelho diante de Jesus, para me achar o cara. Só que mal eu sabia que todo mundo que começa a viver a vida da fé, nós vivemos um período chamado de consolação espiritual. Você chora bastante, você fica muito sensível, você quer ler coisa de Deus, todo mundo, um monte de gente fazendo assim com a cabeça. Mas depois que passa esse tempo, meu Deus do céu, não, você reza para perseverar, não tem vontade. Não, tem dia, por isso que você tem que seguir Santo Inácio de Loyola, hoje encontra. Não é porque você não está com vontade, você não está com vontade, é que você tem que fazer mesmo. Você tem que ir para cima. E aí, o que acontece? Quando todo mundo está na consolação espiritual, adora Jesus, é uma beleza, mas chega na hora do deserto. Eu conheço um monte de gente que vivia na vida religiosa aí que parecia santo, mas que depois que saiu, velho. Irmãos, eu conheço uma congregação que o que teve de menino que pegou menina, que era da congregação, os caras tudo de vida religiosa, tudo morando próximo, tudo começou a casar com todo mundo. Eu falei: então o cara estava adorando, pensando na menina, a menina pensando no cara. Eu falei: mas Deus o livre guarda, mas tudo bem. Aí aconteceu que depois de um tempo que você chega, 5 minutos parece
tem um bom diretor espiritual. Quem não lê, não entende essas coisas, o demônio nessa hora, meu filho, ele não alivia, ele destrói a sua mente. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Todo mundo passa por isso na vida. O começo é aquela sensação de delícias, que depois para tudo. Aí você vai viver, não por aquilo que você sente, mas por aquilo que você crê. Aí que é a hora que você vive sua fé. Então eu só vou te dar um exemplo. Santa Teresa d'Ávila, ela entrou para adorar e chegou para irmã religiosa dessa, fecha a porta pelo lado de fora. Ela chegou para Jesus, sabe o que ela disse? Jesus não estou com nenhum pingo de vontade de te adorar, sinceridade. Jesus sabia, mas para ficar na tua presença eu vou ficar aqui contando os tijolos da capela. Aí contou um tijolo, 2 tijolos, 3 tijolos, 4 tijolos, 5, foi contando. Olha que bonito, né, gente? As crianças brincando com coisinha bíblica, né? Inclusive eu tenho ali, viu, livros de bíblicos de criança, viu? Quebra-cabeças, coisinhas assim, ó. Tem que evangelizar as crianças, né? Então você que é pai, depois você vai na livraria e compra coisa de Deus para os seus filhos. A propaganda é uma do negócio, nunca se esqueçam disso. E aí a Santa Teresa d'Ávila, ela estava lá, né, contando o tijolinho. Aí quando contou várias vezes o tijolinho, chegou a hora dela e ela saiu feliz, assim, nossa, ainda bem que terminou a oração. E um dia ela pergunta para Jesus: Jesus, qual foi o dia que o Senhor mais me amou? Aí ela pensou que Jesus ia falar aquele dia que o anjo serafim ultrapassou você com a espada de fogo e você sentiu os gozos celestiais. Então foi aquele dia que você rezou o Pai Nosso, puxou o som junto à cruz e vocês levitaram no chão. Foi aquele dia, até parece. Jesus chegou para ela e falou assim: ó, o dia que eu mais chamei é aquele dia que você não queria adorar, mas para ficar na minha presença e para obedecer a regra do instituto, você contou tijolos na capela. Aquele foi o dia que eu mais te amei. Jesus amou ela quando ela não sentia nenhuma consolação, não sentia nenhuma vontade, não tinha desejo, não tinha inclinação para amar o Senhor, mas ela ficou na presença dele. Por quê? Porque nós devemos viver por aquilo que cremos e não por aquilo que sentimos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.